Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, só vitória, que alegria, maravilha do céu. Nós estamos aí na Escola Bíblica Dominical. Tema lindo desse trimestre, família cristã, muita praticidade. Vamos aí falar da palavra de Deus, mergulhar nas instruções. Vamos passar também aí, vamos trocar experiência, é bênção do céu. Pai com pai, nós adultos aí, também os jovens que participam dessa lição, é só vitória, sejam todos bem-vindos. Chegamos na nona lição, Manoá, 2 pontos, o exemplo de fé e cuidado para o lar. Olha, tem coisa boa te esperando aí. Vamos lá, minha gente, que alegria. Texto áureo, Juízes, capítulo 13, versículo 8, que vai dizer assim: Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Vamos lá, história linda, muito melhor do que novela e seriado aí, hein, pessoal? Desliga a Netflix, vamos na Bíblia que é só vitória. Juízes, leitura bíblica, Juízes capítulo 13, versículo 2 ao 14 e depois nós pulamos para o 24. Vamos lá, versículo 2 do capítulo 13 de Juízes. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho e beba forte, ou bebida forte. Nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer.
E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E ela estava no campo, porém não estava ela com seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu, e notificou a seu marido, e disse: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Sou eu. Então disse Manoá: Cumpre-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse, a mulher se guardará ela. E de tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte, nem beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Vamos pular para o versículo 24 agora. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. Aí, tá lembrando, hein? E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Maravilha, pessoal. Salve vitória. Olha só, já vi gente perguntar: fala, rapaz, vou colocar o nome da minha filha de Manoá. Manoá não é nome de mulher, Manoá é nome de homem na Bíblia. Joinha, pessoal? Era um homem casado, homem, macho, casado, e Deus abençoou. Não é mulher, não, é homem, Manoá. Maravilha? E aqui está a história da esposa dele, tudo mais, muita coisa linda aqui, hein? Ô Jesus, que vontade já de mergulhar, né? Vamos aí! Lição é coisa organizada, e falando em organização, vamos seguir o roteiro aí. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Desenvolvimento, criando os filhos no temor do Senhor. 2. Unidade e concordância. 2 pontos. Fundamentos do lar. 3. A família, vírgula, altar de adoração. Vamos lá, minha gente. Olha só, esses daí são os pais de Sansão. Está falando sobre Manoá, o exemplo de fé e cuidado para o lar. Pai de Sansão. Manoá era um homem simples da tribo de Dan, que viveu em um tempo difícil marcado por uma profunda crise espiritual em Israel. O povo havia se afastado do Senhor e enfrentava as duras consequências de sua desobediência nas mãos dos filisteus. Ainda assim, em meio a esse cenário de dor e decadência, Deus escolheu agir. Sua obra não tem início em um palácio ou em um templo majestoso, mas dentro de um lar simples, conduzido por um casal temente a Deus. A partir da história de sua casa, aprenderemos lições importantes quanto à criação dos filhos no temor do Senhor. Vamos lá, minha gente? Coisa boa, hein? Primeiro tópico do desenvolvimento: criando os filhos no temor do Senhor. Depende-se pelo texto áureo que, quando Deus anunciou o nascimento de Sansão a seus pais, eles compreenderam que seu filho não seria apenas um milagre gerado em um ventre estéril, mas um menino que seria levantado por Deus por um propósito específico, sendo instrumento vivo em suas mãos para promover a libertação do povo de Israel dos filisteus. Vem aqui comigo, por gentileza. Salve vitória, contexto bíblico. Isso daqui, meus irmãos, nós encontramos em Juízes. Que período se encontra aí Juízes, tá joia? Nós temos o povo de Deus. Deus prometeu uma terra e ali eles entraram, Josué, Caleb, tudo mais, ali cresceram, tiveram ali as tribos ali, tudo certinho, joinha? Não era ainda o período dos reis, não tinha rei, ser humano. Quem era o rei? O Senhor da glória. E ali Deus levantou juízes para estar julgando o povo, para que viesse ter uma organização. Que contexto que havia ali, irmão Danielzinho? O povo encontrava-se várias vezes em pecado e Deus levantava os filisteus inimigos para estar ali oprimindo, judiando o povo, para que o povo voltasse para Deus. Deu para entender? Lembrando, esse é o contexto aqui, nascendo Sansão, no período de Juízes. E aqui o pai dele é o Manoá.
E Deus aí não fez apenas um milagre da mãe dele, que era estéril, ter filhos. Não apenas esse milagre, mas já objetivando, ó, tô falando bonito, o futuro aí que Deus estaria utilizando. Vamos lá, meus irmãos, Deus quer usar a sua casa, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar os seus filhos, nossos filhos. E aos jovens, Deus quer usar vocês cada vez mais. Sabe o que isso quer dizer aos jovens aí? Você não nasceu à toa, não. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. E nós vamos ver ao jovem, ao adulto, ao casado, ao solteiro, a todo mundo. Deus tem um projeto do reino dos céus, algo soberano, algo lindo, algo maravilhoso. Nada veio à toa. Esse menino não é apenas um milagre, mas é um instrumento de Deus. Vamos lá, que o comentarista está dizendo: ao olhar para esta linda história de escolha e cuidado de Deus para com seu povo, vemos que Manoá, após ouvir o testemunho de sua esposa de que o menino seria nazireu de Deus dentre o ventre, não questiona a promessa, mas seu coração vai além, pois desejava entendimento, direção pela responsabilidade de que era imposta, de que lhe era imposta. Versículo 12 do capítulo 3 de Juízes. Cumpre-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Olha só, já pensou longe. Ele vai trabalhar no quê? Essas palavras não apenas traduzem a preocupação de um pai amoroso em saber como cuidar de seu filho, mas expressa a sua fidelidade e temor a Deus. Olha só, nesse cenário aí, o anjo do Senhor apresenta e fala: olha, vai ter um filho. É estéril, mas vai ter um filho. E daí ele pega e fala para sua esposa, quando ele aparecer de novo, ele ora e fala: Deus, que ele venha aparecer de novo. E ele aparece de novo. Quando aparece de novo, sua esposa o chama e ele pega e pergunta: qual vai ser o modo de viver dele? Qual que será o serviço dele? Meus irmãos, e é apresentado. Deus se envolve até no serviço. Por quê? Porque nada é nosso, tudo é de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Onde o seu filho vai trabalhar, Deus precisa estar junto. Ali Deus vai abrir portas de pessoas sendo salvas através da vida dele, pessoas sendo libertas através da vida dele, famílias destruídas, Deus reconstruindo, usando o seu filho ali. Não é apenas para ganhar o dinheiro, tem uma obra sobrenatural do reino de Deus na vida do seu filho, no serviço dele. E aí, irmão Danielzinho, olha só, pessoal, hoje está numa correria, não, que a gente só visa a gente, que eu falo, o ser humano na normalidade, só visa dinheiro. A gente vê o que mais ganha, né? Vai ser o quê, Deus? Vai ser o quê? Você pergunta para a garotada aí, para os jovens. Alguns falam que é assim, youtuber, e nem fala youtuber, fala youtuber. Eu falei assim, por quê? Porque ganha fácil dinheiro. Rapaz, ganha fácil nada. Tem que fazer vídeo, o vídeo tem que ser praticamente perfeito, edição, tem que pegar e promover, pagar para que venha ter visualizações, acompanhar, tem que... É uma vida ali atrás de câmera que não para. E daí a pessoa conquista, fica milionário. Depois que fica milionário, daí viu que aquela ambição não preenche o coração, daí a pessoa começa a ter preocupações ali emotivas, né, doenças na mente, até mesmo aí a depressão. Alguns são levados até mesmo ao suicídio. A pessoa está vulnerável na mente, e Satanás aproveita esse modo vulnerável e lança a seta. E se a pessoa não tiver Deus ali, o capacete da salvação que está lá em Efésios, se não tiver esse capacete, a pessoa é levada. E aí, irmão Danielzinho, serviço é só para ganhar dinheiro? Não, meus irmãos. Tem vocação que vem de Deus. E essas vocações aí, Deus usa na obra algo por trás disso daí, que é a vontade de Deus, que é algo excelente, algo lindo, algo sobrenatural. E nós, pais, precisamos nos preocupar com isso. E aos jovens, precisa se preocupar com isso. Não é apenas ganhar dinheiro, não. Deus quer te usar
para onde você for. Maravilha? Que coisa gostosa, hein, minha gente? É bênção de Deus. Vamos lá. E aí vai dizer... Essas palavras não apenas traduzem a preocupação de um pai amoroso em saber como cuidar do seu filho, mas expressa sua fidelidade e temor a Deus, perguntando a respeito do futuro, de como cuidar e da profissão. Só para a gente aí dar uma pinceladinha aí. Nazireu, pessoal, é um voto, tá joia? E tem alguns detalhes, a gente vai entrar mais para frente aí, tá bom? Aguarda aí, acalma o coração, só vitória. O comentarista vai dizer: o cuidado de Manoá na criação de seu filho deve ser um verdadeiro farol para os nossos dias. Criar filhos em um dos maiores desafios da vida cristã, não se pode ser tratado com negligência. Em um tempo marcado por profundas transformações culturais, morais e espirituais, esses desafios se intensificam diante das diferentes visões de mundo trazidos pelas novas gerações. Não raramente os pais se veem seguros quanto ao caminho a seguir e se acabam perdendo no uso desproporcional ou inábil da autoridade. Nesse contexto, o exemplo de Manoá nos ensina que educar os filhos à luz da vontade de Deus exige temor, oração e estratégia que procedem do próprio Senhor, para que eles cresçam conscientes de sua identidade, propósito e serviço a Deus. Olha só, eu lembro, minha gente, só vitória, que daí a gente era adolescente e aí meu irmão gostava de jogar bola. E qual que era a febre? Ser jogador de futebol. E a mãe falava: vai estudar, vai estudar, vai estudar, que isso daí não dá futuro, vai estudar. E a mãe usava uma estratégia muito sábia, só vitória. E daí as criançadas crescendo em casa, acho que eu vou usar essa estratégia também aí, meus irmãos, só vitória. Vamos lá, tem aconselhamento na escola dominical, pensa. Que estratégia que é essa, meu Danielzinho? Eu não queria estudar. Eu não queria estudar, odiava estudar, ia na escola, obrigado. E aí a mãe pegava e colocava eu para trabalhar na oficina do meu pai. E aí eu tinha que abrir o assoalho do carro na talhadeira, e o negócio era difícil demais. Eu demorava 2 horas para abrir o assoalho na talhadeira para poder soldar ali um assoalho novo. A mão ficava com o carro. E na hora de receber o dinheiro, ia receber dinheiro? Não. Por quê? Porque você mora na casa, então daí você já está recebendo luz, recebendo água, recebendo internet, recebendo cursinho para estudar, está recebendo comida e vai receber também o salário porque está trabalhando? Não. Só Vitória trabalhava e trabalhava muitas vezes aí sem receber. Por quê? Porque aí eu estava recebendo já deles, dos meus pais, ali o alimento e tudo mais. E a mãe? A mãe pegava e falava: vai estudar. Colocava a gente na mesa e sentava do nosso lado. E eu, disperso, fazia de tudo, mas não queria estudar. Mas a sabedoria que Deus dá aos pais, glória, vai pegando aí, pai, vai pegando aí, mãe. Uma sabedoria fora do normal. A mãe colocava eu sentava de um lado, ela sentava do outro lado, colocava ali o livro e colocava o chinelo do lado. Por quê? Porque eu sentava, ficava 5 minutinhos, sumia. Mas daí a mãe colocava o chinelo do lado. E daí ela falava: se você levantar, o chinelo está do lado. Eu já entendia já ali a mensagem. A mensagem sábia. E ali eu começava, falei assim: puxa vida, eu tenho que estudar, senão eu vou apanhar, é melhor estudar. E daí eu começava a estudar forçado. E nesse negócio de estudar forçado, não é que eu gostei, eu falei assim: não, parece que tá gostosinho isso daqui, estou entendendo, né? Poxa vida, primeiro, não preciso apanhar, estou estudando, né? E segundo, estou entendendo que eu estou estudando. E daí eu vi que era preguiça minha mesmo, e que tinha que pegar no tranco. E a gente, pai e mãe, às vezes tem que dar esse tranco inicial para os filhos estarem o quê? Estudando. Sabedoria de mãe, sabedoria de pai. E aqui a gente vai trocando aí as experiências. E hoje, meu Danielzinho,
O que planta, colhe, para a glória de Deus. Sou eu e mais 2 irmãos. Eu sou o caçulinha, sou o menorzinho. O mais velho, ele é concursado da Polícia Civil. O do meio, ele é concursado também aí do INSS. E eu, concursado aí da Força Aérea. Todos os 3 concursados de plano de carreira, com estabilidade. Não ganhamos rios de dinheiro, mas pinga todo mês. Graças a Deus por isso daí. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que pegou junto ali para que desse certo. Graças a Deus pela vida dela. E o que eu vou fazer? Cá entre nós, eu vou repetir. É só vitória. Pegar ali o chinelinho macio, só vitória. A sabedoria é bênção. Vamos lá, meus irmãos. E aí, o que o nosso aí escritor vai dizer, o nosso comentarista? O cuidado de Manoá na criação do seu filho deve ser um verdadeiro farol para os nossos dias atuais. Criar um filho é um dos maiores desafios para a vida cristã e não pode ser tratado com negligência. Em um tempo marcado por profundas transformações culturais, morais, espirituais, esses desafios se intensificam diante das diferentes visões de mundo trazido pelas novas gerações. Não raramente os pais... Isso daqui acho que eu já li já, hein, pessoal? Só Vitória. Rapaz, parece que eu já li isso daqui. É bênção. O que isso aqui está querendo dizer? Que no dia de hoje, a gente precisa ter essa preocupação. Que preocupação que é, Mundinãozinho? Deus quer abençoar os seus filhos. Deus quer abençoar a sua casa. E lá onde eu trabalho, graças a Deus pelo trabalho, já falando da palavra de Deus, portas foram abertas. Pessoas com propósito de suicidar vieram, conversaram, e ali a gente abriu a Bíblia, oramos juntos, Deus entrou com propósito. Vi milagres acontecendo. Quem faz isso? É Deus. Onde que fez? Dentro do serviço. Então não é à toa, precisamos orar pelo serviço dos nossos filhos. Maravilha? Oh, glória! Vamos lá, minha gente! Vamos para a segunda temática aí do desenvolvimento. Unidade e concordância. Fundamentos do lar. Outro aspecto importante a considerar é que Manoá e sua esposa passaram a ter pleno entendimento sobre como seu filho deveria ser criado e qual era o propósito de Deus para a sua vida. Havia unidade entre os pais. Havia unidade entre os pais, tanto no entendimento da palavra de Deus, quanto nas atitudes relacionadas à criação de Sansão. Eles falavam e agiam em concordância, demonstrando zelo espiritual e compromisso com os princípios do Senhor. Manoá e sua esposa foram fiéis, cumprindo o estabelecido por Deus. Ela previamente se resguardando e ambos criando Sansão como nazireu. E depois nós vamos ver aí os versículos. Os dois estavam unidos. Olha só, já viu pessoal, o pai chamando a atenção da criança e a mãe fica com dó, e daí a mãe chama num canto, e daí faz um carinho, ou então acha ruim com o pai porque o pai está chamando atenção, ou então o contrário, a mãe chama atenção e ao invés do pai estar junto, ali, concordando e tudo mais, não vai proteger a criança, e a criança fica naquela bagunça na mente, ou não é? Eu vou ouvir quem? Quem está chamando atenção ou quem está me protegendo de eu não receber a correção? Vai pelo mais confortável. Eu vou quem está o quê? Quem está evitando de eu ser corrigido, de eu ser repreendido. Claro que vai. E daí, ou é o pai bonzinho, ou é a mãe que é a boazinha. E isso traz o quê? Traz consequências terríveis. Nós, pais, precisamos estarmos em comunhão. Pai e mãe, conversar antes. Quando um estiver repreendendo o filho, o outro venha concordar. Por quê? Porque daí é para o crescimento da criança. A Bíblia fala, pessoal, que através da vara tira a loucura da criança. Olha só.
Tira loucura da criança. Às vezes a criança tá no negócio ali, vai usar, Danielzinho, hoje já tá mais moderno, hoje é o chinelinho, né? Vai no chinelinho. E sinceramente, eu já dei umas palmadinhas já na Niane, no Ian, dói na gente. Dói na gente, dá umas palmadinhas. Eu falo, Jesus amado. Mas a gente explica, é só, já falei 3 vezes, não é para fazer. Isso é para o seu bem. E você vai tomar palmada por causa disso daí, que é para o seu bem mesmo. Primeiro explica e depois ali dá as palmadinhas. Normal, ô Danielzinho, meu filho aí tem aí seus 20 e poucos anos. Estratégia, meu irmão, que dói neles é o celular, arranca o celular, ó, os jovens, e essa lição para os jovens também, jovens sabem que dói, arranca o celular da mão deles aí, 1, 2 semanas, sem, você vai ver, vai amaciar o coração, olha, vai doer mais do que sentada, não é, só vitória, e é bênção de Deus. E os jovens, quando casarem, entre em concordância, esposo e esposa, e Deus vai dar vitória. Vamos lá, vamos aí para Números, capítulo 6, versículo 1 ao 5, que fala sobre o voto de Nazireu. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma, que se faz da vinha, desde o caroço até a cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou o Senhor. Santo será, separado, santo quer dizer separado, deixando crescer livremente o cabelo de sua cabeça. Falou em Sansão, lembramos do cabelão. Sansão ali era o voto dele para com Deus, e Deus deu força a ele através disso. Vamos voltando aí a respeito do seu pai Manoá. E o comentarista vai dizer: essa postura fica evidente no relato bíblico quando ambos se opõem à decisão do filho e declaram: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Juízes capítulo 14, versículo 3. Sansão vai lá e toma mulher dos filisteus. Nós aprendemos, meus irmãos, aí que é para tomar mulher dentro do povo de Deus, para não ter o que? O jugo desigual. Joinha? Isso daqui Sansão fez ao contrário. Aos jovens que estão escutando aí, rapaz, venha e aí fala: Deus, eu quero casar, Jesus me ajuda, mostra a varoa, mostra aí o varão na casa de Deus, oh glória, e Deus vai abençoar, maravilha. Bom, Danielzinho, mas o outro lado do mundo é bonitinho, casou, vai virar um inferninho, tá joia? Se é para vir se converter, então espera vir. O amor tudo espera, que coisa linda, olha a resposta aí. O amor tudo suporta, ou não é? Então espera vir, espera Deus transformar, espera Deus trabalhar, daí sim. É homem de Deus? Daí agora casa. Por quê? Para não trazer prejuízo. Nós vamos ver prejuízo, pessoal. Prejuízo aí para Sansão. Prejuízo complicado. Tomou a mulher, depois o pai não deu, daí ele tacou fogo lá na plantação dos filisteus. Daí os povos filisteus queimaram o pai, queimaram a mulher, e o negócio foi complicado. E daí depois nós vamos ver ele até mesmo, lembrando da história dele, ele cortou que o voto de Nazireu,
falou para a mulher de tanta insistência da mulher na cabeça. Ele brincou a respeito do voto. E aí falou que o voto dele não podia cortar o cabelo. E nesse voto para com Deus, ali onde estava o poder de Deus dando força a ele. E ele falou, abriu para Dalila. E daí aconteceu um Danielzinho. Cortaram o cabelo. E aí ele foi pego pelos filisteus. Deus ainda agiu por misericórdia. Ele ficou cego. Pediu para Deus novamente a presença, o poder. Deus deu e ele quebrou ali as colunas e morreram os filisteus. Mas, meus irmãos, poderia tudo isso ser evitado. Como, Danielzinho? Procurar no meio do povo de Deus. Deus tinha o decorrer dele. Sim, Deus tem o decorrer dele. Mas a instrução bíblica, princípios, geral para todos. Para todos é buscar dentro do povo de Deus. Para não termos aí o jugo desigual. Na vida de Sansão foi algo diferenciado. Maravilha? Oh, glória! Vamos lá, minha gente! Preocupação do pai e da mãe, com quem que meu filho vai casar? É ou não é? E ali os dois chegam juntos. Olha, você está fazendo aí, não é para fazer, hein? Os dois, o pai e a mãe, corrigindo ali a Sansão. Vamos lá, o comentarista vai dizer: a criação de Sansão nos mostra que quando um pai e uma mãe caminham juntos na fé, na oração e na obediência a Deus, eles firmam alicerces seguros para a sua casa. Não há palavra dobre e os princípios não são laceados sob o pretexto de conivência e predileções. Cada decisão gera segurança, confiança, direção e proteção espiritual aos filhos. A família cresce sobre princípios baseados em valores, limites e amor, onde a coerência é fundamento para criar um ambiente no qual os filhos aprendem a discernir, a tomar decisões responsáveis e a viver com propósito, firmados nos princípios de Deus. Pai e mãe juntos. Vamos preocupar juntos, vamos orar juntos, vamos corrigir juntos. Acertou? Vamos também aplaudir juntos. Está de parabéns, acertou. Louve, engrandeça quando acerta, porque isso precisa trazer ali no subconsciente deles, no emocional deles, uma sensação boa. Eu acertei, eu fiz o certo. Então é isso que eu tenho que fazer. A gente tem que louvar, a gente tem que engrandecer, destacar quando eles acertam. Se agora fez errado, vai ser corrigido. Agora fez certo, vamos lá, pai e mãe juntos. Vamos aí, ó, parabéns, você fez certo, é isso mesmo. E é bênção do céu. E é só vitória. Vai trazer uma sensação boa. E essa sensação boa, eles vão querer sempre ter. E vai motivá-los a ter. Vamos destacar quando eles acertam. E recheado de oração, Deus vai facilitar e vai dar bênção e bênção do céu. Só vitória. Ô, minha gente, olha só, vem comigo. Antes de entrar aqui nos versículos, só vitória. Vem aqui a produção, só vitória aqui no foco, Danielzinho. Minha gente, olha aqui, cá entre nós, de verdade. Olha só o trabalho que tem. A gente ora pelos filhos, se preocupa pelos filhos, se preocupa pela profissão dos filhos, Manoá se preocupando pela profissão, se preocupa pelo casamento dos filhos, né? Sansão ali foi prendido porque foi pegar uma mulher lá dos filisteus, né? E aí? A gente vai entregar os nossos filhos para qualquer um? Não. Dá muito trabalho para cuidar bem, a gente, não? Olha só, você aí sabe como é que é o negócio. Dá muito trabalho, minha gente. É gostoso, é uma delícia cuidar de neném, é bênção do céu, só vitória. Eu já faz o quê? Uns 2 anos e uns 6 meses que a gente não sabe o que é dormir direto. Dormir direto como assim, Drone? Da meia-noite até às 5. Não sabemos o que é isso. Só vitória, estamos adaptando aí, só vitória. Né? O Ian acorda umas 3 vezes na madrugada, umas 2 vezes na madrugada. E aí, já acostumamos já. Né? Dias que melhora, a Nian já melhorou. A Nian já tem um sono aí de umas 5 horas direto.
O Ian ainda não tem. E aí? Levanta, a gente dá um mamazinho, gostosinho, coloca para dormir. Que horas que eles dão, umas 2h30 da manhã. Só Vitória, põe para dormir. E depois chega lá umas 4 e pouco da manhã, acorda de novo, que é o mamazinho de novo, você foi para dormir, vê, puxa vida, tá com um cheirinho esquisitinho, abre a fralda, tem surpresinhas, só Vitória, às vezes as surpresinhas são surpresonas, aquele cocôzinho que vai até no umbigo, ô glória, só Vitória, 3 horas da manhã, é bênção, daí você vai lá, limpa, tudo certinho, passa lá pomada, tudo bonitinho, coloca a fralda novinha, tudo cheirosinho, Nina de novo, vamos lá dormir, filhão, só Vitória, e põe para dormir, nessas horas, meu irmão, quem tem neném novo é a hora que mais ora, é a oração da madrugada, só Vitória, e ali já vai ninando, fala, Jesus, abençoa ele, abençoa o casamento dele, abençoa a família dele, protege essas coisas ruins que estão acontecendo, esse sequestro de criança, protege a Niane, protege o Ian, a gente já vai orando, já vai abençoando, Jesus, quebra toda a maldição, já está ninando, já está abençoando, é assim, só Vitória, e daí põe para dormir, e é bênção de Deus. E aí agora vou entregar ele para alguma Dalila da vida aí? É ruim, só Vitória, já falei isso e repito, meus irmãos, pai e mãe, tem coisa que Deus dá poder para nós de influenciar na cabeça dos filhos. Fala na cabeça do filho, você não vai casar com fulano nada não, que isso daí não é bênção de Deus não, vai falando, vai agindo, vai orando, Deus vai trabalhando, e olha, pela fé descansamos em Deus, que eles terão casamentos abençoados, casamentos que eu falo porque eu tenho 2 filhos, que Deus venha abençoar os 2 no nome de Jesus. Essa era a preocupação de Manoá. E aí a sua esposa, poxa, foi buscar lá nos filisteus, né? Cuidamos com tanto carinho de você, do voto aí, cuidamos com o maior cuidado, pedimos para Deus mandar o anjo de novo para perguntar o que você vai fazer, como é que a gente vai cuidar de você. Era isso daí, e os 2 estavam juntos para corrigir, juntos. Bom, Danielzinho, foi acorde de madrugada, acorda, a gente reveza, não, é só Vitória, deu uma hora, chora, depois deixa comigo, você vai lá pra vocês ir, só Vitória, trocar a fraldinha e é bênção de Deus. Vamos lá, minha gente, só Vitória, não entregue o seu filho na mão de qualquer um não, tem que ser servo de Deus ou serva de Deus para continuar aí a bênção do Senhor. Provérbios 22, o versículo 6 vai dizer: educa a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 7, que vai dizer: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falará, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O que isso quer dizer? Bíblia em todo o tempo. Eles no dia a dia, eles comem muita coisa ruim de informações. É como uma esponja que vai o quê? Absorvendo. Na escola, muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Ideologia de gênero. E liberalismo. Uma libertinagem de drogas, de prostituição. Mas nós que somos pais, nós que educamos, não é escola, somos nós, pais, pela palavra de Deus. Os filhos alicerçados vão ser lançados para receberem tentação, mas com a proteção de Deus, com a proteção da palavra, oh glória, serão abençoados e Deus vai dar escape. Maravilha? E o comentarista vai dizer aí: contudo, quando os pais não compartilham o mesmo entendimento, surgem inúmeros desafios que afetarão profundamente tanto o desenvolvimento natural quanto o espiritual das crianças e de toda a família. Os filhos crescem sem responsabilidade do que é certo ou errado. A autoridade dos pais é enralecida e os conflitos entre o casal tornam-se inevitáveis. Não tem como evitar. Na prática, é comum que os filhos testem os limites e explorem divergências para satisfazer a sua própria vontade. Isso é verdade. No entanto, cabe aos pais, mesmo diante de diferenças
de opinião, dialogarem e se alinharem antes de transmitir qualquer instrução, garantindo que a orientação seja clara, coerente e fundamentada na verdade dos princípios de Deus. Assim, a disciplina torna-se firme, justa e eficaz. Minha gente, pensa que as criançadas não são espertas? São sim, eles vão para quem aí mais protege eles. Proteger que eu falo não é a proteção de boa segurança, não, daquele, poxa, meu pai não me corrige, então vou pro lado dele. Deu para entender? É o que é mais confortável. Vamos lá para o terceiro tópico do desenvolvimento, que é alegria, que bênção. Vamos à lição muito linda. Família, altar de adoração, coisa boa. Ao receber a visita do anjo do Senhor e ao ouvir suas palavras, diz o texto bíblico que Manoá, em Juízes, capítulo 3, versículo 19, tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor, adorou. Aqui a oferta não é apenas um ato lastreado nas diretrizes do Sinai, mas a materialização de um coração que reconhecia a centralidade de Deus em sua casa. Ao oferecer o sacrifício ao Senhor, Manoá declarou que sua família estava submetida à vontade divina. O seu filho é do Senhor, o seu casamento é do Senhor, a sua esposa é do Senhor, o seu esposo é do Senhor. E nós precisamos, quando Jesus voltar, subir. E não é para eu subir sozinho, não. Minha esposa tem que subir também. E os meus filhos têm que subir também. Primeiras pessoas que eu preciso ganhar para Cristo: a minha casa, a minha família. Porque eles são de Deus. E nós precisamos levar para o altar da adoração. Olha só. Em contrapartida, o fogo que consumiu a oferta e manifestação do anjo do Senhor confirmaram que Deus respondeu quando o lar se torna um lugar de adoração. Juízes, capítulo 3, versículo 20. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. Coisa linda, irmãos. Vamos imaginar aí. O que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre seus rostos. Olha só, o anjo subiu do altar para o céu. Que coisa linda, através ali, ó, da chama. Que coisa linda, da chama do altar. Que isso quer dizer? Recebeu. Meus irmãos, que Deus receba a nossa família como adoração a Ele. Que isso chega como um cheiro suave, um incenso agradável perante Ele. Por que, irmão Danielzinho? Porque a nossa família foi feita para Deus. Deus tem um projeto. E que projeto que é esse? Projeto de reino. Criamos os filhos para o reino de Deus, para a glória do Senhor. Voltando aqui. A família, segundo o plano de Deus, não é apenas uma unidade social à luz dos homens, mas um local propício onde sua presença deseja habitar. Quando o lar se transforma em altar vivo, cada atitude cotidiana se torna um ato contínuo de culto a Deus. Assim, a adoração deixa de restringir a momentos litúrgicos na igreja e passa a permear toda a vida familiar. Cai aqui entre nós. Faça culto dentro de casa. Bom, Danielzinho, vai ser uma bagunça. Faça, começa. Um lê um versículo, outro canta, outro aí pode até tirar uma ofertinha, tira a ofertinha. Não é? Pode deixar, meus irmãos. É criançada, vão estar brincando, deixa. Já até falei com o irmão João. O irmão João da nossa irmã Natasha. O irmão João, ele mexe com madeira, né? Marceneiro. Foi o irmão João aqui, por gentileza, eu encomendei com ele. Deve estar fazendo, só Vitória. Faz um púlpito que seja imóvel, que dá para aumentar e que dá para baixar a altura ali. Faça um púlpito, porque eu vou colocar para as criançadas. Quando a gente faz o culto lá em casa, coloca o microfoninho de brinquedo. A Niane usa o microfoninho, o Ian também tem uma bateriazinha, tem um violãozinho pequenininho, e eles vão fazendo ali. E agora vai ter um púlpito para eles. Para eles o quê? Já acostumando. Uma hora está brincando de Santa Ceia,
outra hora está brincando de fazer cultinho, outra hora está brincando de pregar, outra hora está brincando de cantar. Depois esse negócio vai ficando mais sério, meus irmãos. Olha só, ô glória! E daí a brincadeira, o negócio começa a ficar diferente. Eles começam a ter entendimento, eles começam devagar a ter o raciocínio daquilo que eles estão fazendo. Já já o negócio não vira mais brincadeira. Já já o negócio Deus está recebendo, porque eles estão fazendo algo que não é de, como eu posso dizer assim, de malícia, ou tom de menosprezo, ou tom de deboche, não. Eles estão brincando na sinceridade deles. E Deus conhece, e eles vão crescendo naquilo. Já já estão o que, Mudrãozinho? Cantando na igreja. Já já estão o que, Mudrãozinho? Pregando na igreja. Já já estão o que, Mudrãozinho? No púlpito da igreja, no altar da igreja. Por quê? Porque aquilo que começa no pouco entendimento e parece que é brincadeira, não é não. Deus vai entrando na mente, Deus vai entrando ali no cognitivo deles, e ali vai ter homens de Deus e mulheres de Deus que está sendo o quê? Desenvolvido através do seu trabalho. Só vitória, é bênção, sua família é o investimento do céu, meu irmão. Receba isso daí, ô glória, a sua família é o investimento do céu. Salmo 127, versículo 1, vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão: a minha casa vai servir ao Senhor, a minha casa será um altar de adoração, o meu casamento será um altar de adoração, os meus filhos serão um altar de adoração. Jovens, o seu casamento precisa ser um altar de adoração. Por isso, precisa orar antes de casar, antes de namorar. Maravilha? E o comentarista continua dizendo: estamos vivendo um tempo em que a família, enquanto altar vivo de adoração, tem sido progressivamente abandonada. O culto doméstico, outrora prática comum nos lares cristãos, já não faz mais parte da rotina de muitas famílias. A palavra deixou de ser lida em conjunto, a oração foi sendo substituída pela pressa, e os pequenos afazeres do dia a dia já não são mais regados ao cântico de hinos e gratidão a Deus. As distrações são muitas, pais e filhos encontram-se por vezes presos à tecnologia do entretenimento, a comunicação digital, mas pouca comunhão espiritual. Ó, combinou aqui, rimou. A informação em excesso, mas escassez de instrução para a vida eterna. E é verdade, pessoal. A gente precisa o quê? Resgatar esses cultos domésticos. Vai ter crescimento, vai desenvolver dons, e ali Deus vai usar e vai ser bênção e bênção do céu. É culto doméstico. Vai perder a vergonha, né, de falar. E sinceramente, pessoal, acho que as igrejas, a escola bíblica dominical, aí nós temos por foco a Assembleia de Deus, é o que mais gosta de escola bíblica dominical. Ela em suas congregações é a que mais tem. Algumas igrejas não tem, cada um tem uma característica. Mas a Assembleia de Deus você pode ver na faculdade, na escola. As criançadas são as que não têm vergonha de falar na frente. Os adolescentes são os que não têm vergonha de falar na frente. Os jovens são os que não têm vergonha de falar na frente. Por quê? Porque já está acostumado a ter oportunidade, a desenvolver. E isso é muito bom. Isso daí é bênção. E a nossa casa precisa ter hino, precisa ter louvor, precisa ter adoração, precisa ter aí a presença de Deus. E é bênção e bênção do céu. Quem faz a nossa casa é você mesmo, meu irmão. Mude o contexto da sua casa, que seja um contexto de adoração, de um altar para o Senhor. Vamos lá? Conclusão, fechamento, vamos lá.
Nesta lição, somos conduzidos ao belo e inspirador exemplo de Manoá e sua esposa no cuidado e na formação de seu filho, Sansão, famoso. Um casal que caminhava em unidade de propósito, alinhado à vontade de Deus e que se deixava governar pelos princípios do Senhor. Eles compreenderam que a criação de um filho é, antes de tudo, uma responsabilidade espiritual, fazendo do seu lar um verdadeiro altar de adoração. Maravilha! Filhos são para a glória de Deus. Sua casa, seu casamento é para a glória de Deus. Que seja um altar ao Senhor a cada dia. Maravilha do céu. Meus irmãos, e aí nós passamos pelo roteiro dessa linda lição aí, Manoá, um exemplo de fé e cuidado para o lar. Introdução, desenvolvimento, conclusão. E aí no desenvolvimento, tópico 1, criando os filhos no temor do Senhor. 2, unidade e concordância. 2 pontos, fundamentos do lar. 3, a família, altar de adoração. E antes de encerrar, coisa linda, hein? Deus ouviu a oração de Manoá. Perguntou a respeito do seu filho. E Deus mandou um anjo de novo para responder. Ô, minha gente, levanta em oração pela madrugada. Fala, Deus, abençoa meu filho. O que ele vai ser? O que a minha filha vai ser? O que o Senhor quer na vida deles? Fala comigo para que eu venha investir na vida deles. Meus irmãos, só para concluir aí, os filhos são flechas na mão do valente. O valente é Deus, é a flecha. Jesus, qual que é o alvo que o Senhor quer alcançar na vida deles? O Senhor vai lançar eles, mas vai lançar eles para onde? Em que dom que o Senhor vai utilizá-los? Qual o serviço? Qual a profissão? Aquilo que seja da vocação deles. Qual que é a vocação deles? Oh, glória! Meus irmãos, eles são instrumentos de Deus nessa terra. E nós que temos a consciência disso, maturidade espiritual, precisamos direcioná-los, maravilha, para alcançar naquilo que Deus quer que eles alcancem, que é a vontade de Deus. Maravilha? Coisa linda, hein? Deus abençoe, grande abraço, até o próximo vídeo, e é uma felicidade. Primeiramente quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger,
no WhatsApp, vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco, nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.